Faz silêncio agora, tá? Fala, galerinha maravilhosa, pessoal que me segue aqui no Instagram. Eu tô fazendo uma sequência de aulas, são 3 aulas sobre investimento que estão fantásticas, que eu tô transmitindo no YouTube e hoje eu tentei aqui conseguir ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Mas quem estiver entrando aí, quiser assistir essa live num telão completo, com direito a compartilhamento de tela, pra vocês acompanharem aquilo que eu tô falando ali, o Vitor mandou pra vocês aí um link no YouTube, tá? Acessem esse link de YouTube que lá você vai conseguir ver toda a minha tela e ver o que eu tô falando e conseguir melhor me ver em tela grandona, tá? Se tiver algum comentário, vocês podem colocar no chat lá do YouTube, pode colocar no chat aqui também, conforme eu for enxergando essas perguntas eu vou respondendo. O tema, né, dessas aulas é Serei um Investidor Milionário, que é justamente a gente falar das ferramentas que você precisa ter para você crescer no mundo como investidor, tá? Essas aulas são gratuitas e no final de cada aula eu compartilho uma palavra-chave e você que colocar nesse post essa palavra-chave, você recebe um bônus e vai estar concorrendo no final dessas 3 aulas a uma consultoria de carteira com uma consultora de valores imobiliários, que no caso sou eu, né? Então, vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal entrar. Tô aguardando a galerinha entrar lá no YouTube, até para dar o tempo de você já aproveitar e entrar aí no YouTube também. A aula vai ser muito bacana, tem muita coisa legal. A gente vai falar efetivamente de mercado financeiro. A gente ontem falou a respeito para as pessoas que não têm ainda condições de investir, que trabalham e que continuam pagando as contas. A gente vai dar um resuminho aqui do que a gente falou ontem. Mas, inclusive, se você não assistiu a aula de ontem, ela tá disponível lá no YouTube, tá? Ela tá liberada aí para quem quiser assistir. É só você entrar lá no meu perfil, @VamosABolsa do YouTube, e a aula vai estar disponível lá para vocês, beleza? Então, bacana. Deixa eu ver aqui a galera aqui entrando aqui no... Só esperar aí, dar mais um minutinho. Quando for 8h06 a gente já começa, tá? Pra também já prestigiar a galera que tá aqui comigo já desde o horário certinho, né? Bacana, bacana. Tô vendo que uma galera tá entrando aí, né? Gente, pra quem tá entrando agora, o Vitor vai lançar o link aí do YouTube. Essa live tá sendo transmitida no YouTube, tá uma transmissão simultânea. E lá vocês conseguem ter acesso à minha tela, né? Ver tudo aí que eu tô passando aqui na tela lá no YouTube. Vocês vão conseguir ver melhor, vão conseguir ver os slides que eu preparei com muito carinho aí, né? Além de olhar meu cenário aqui bonitão que eu arrumei, que eu fiz aqui todo dedicado pra vocês. Hoje o nosso tema Hoje o nosso tema vai ser falar da máquina que faz você ter crescimentos exponenciais do seu patrimônio, da sua renda passiva aí, que é o mercado financeiro. Ontem a gente falou a respeito de dívidas, a respeito de como conseguir dinheiro para investir e etc. Galera, então eu vou começar aqui. Vamos lá. Então, bora ali, né? Boa noite aí a todo mundo que tá me assistindo no YouTube. Boa noite pra galera aí que tá no Instagram. Vamos falar a respeito de investimentos hoje. A gente vai falar sobre o mercado financeiro. Se você já me segue aqui, aproveita, deixa o like aí nessa live pro Instagram e o YouTube conseguir entregar mais conteúdos para outras pessoas e elas terem acesso a esse conteúdo que são de aulas gratuitas, conteúdo que muita gente aí cobra para dar no mercado. Eu tô dando esse conteúdo simplesmente de graça para vocês. Então só não aprende aqui comigo quem não quer. Aproveita, já chama aí os amigos que estejam dentro do mesmo propósito de vocês, que estejam aí querendo também investir no mercado, querendo aprender como investir nesse mercado. Então aproveita, já chama ele, compartilha o link aí dessa live no Instagram, compartilha o link também lá se você tá no YouTube e bora pra frente, que é pra lá que se anda. Então, galera, na aula de ontem, nós falamos sobre alguns aspectos muito importantes, principalmente para quem tá começando a investir ou para quem tá se sentindo ainda meio estagnado no mundo dos investimentos, tá? Para quem conseguiu estar presente ontem, para quem não conseguiu estar presente ontem, eu vou dar uma explanaçãozinha aqui, mais ou menos, do que foi falado na aula de ontem, tá? Primeiro, a gente falou que você é a única pessoa que realmente se preocupa com o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Não é o seu gerente de banco, não é o seu assessor da corretora, é simplesmente você. Então, você é que deve cuidar do seu dinheiro, mais ninguém.
toda vez que você delegar esse poder de tomar conta do seu dinheiro para uma terceira pessoa, essa pessoa vai estar sempre visando o benefício próprio ou o benefício de uma outra pessoa que com certeza não é você, tá? Outro ponto que a gente comentou ontem. Se você trabalha apenas para pagar as contas, você esquece de pagar uma conta que é a mais importante de todas, que é a sua conta com você, com o seu futuro. Então, assim, você tem que ter uma maneira de você conseguir investir o dinheiro que meio que sobra, ou você pelo menos fazer sobrar esse dinheiro, para que futuramente na sua aposentadoria, na sua velhice, ou daqui a 10, 20 anos, você tenha um dinheiro suficiente para te gerar uma renda passiva e você não fique preocupado com seus custos do futuro nem da sua família, ou possa agregar aí a aposentadoria do INSS ou a aposentadoria que você venha a ter para dar uma vida melhor aí para sua família. O outro ponto que eu falei, para quem quer ser um investidor diferente, ser um investidor de sucesso: esqueça tudo de negativo que você aprendeu com familiares e amigos sobre mercado financeiro, sobre finanças, sobre dinheiro. Essas crenças são colocadas dentro da sua cabeça e isso causa simplesmente um bloqueio mental na gente e que vai impedir a gente de sair do lugar. Você vai continuar sempre na mesmice, você vai continuar sempre nessa mesma situação financeira que você se encontra hoje e não vai conseguir ter um crescimento patrimonial exponencial, que é esse o intuito aqui desse Instagram, esse é o intuito desse YouTube aqui do canal do Vamos à Bolsa, tá? Faça a sua parte, estuda, e eu tenho certeza que assim como foi pra mim, a sua estrela financeira também vai brilhar, tá? Então, dito isso, bora seguir aí o barco e bora pra aula de hoje falar do mercado financeiro. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula tá estruturada em 4 partes, tá? 4 partes aí. Bacana. Pra quem tá chegando agora, aproveita, já curte aqui o nosso vídeo, compartilha aí com colegas. Se você não segue o Vamos à Bolsa aqui no YouTube, já aproveita, @Vamos à Bolsa, já segue a gente aqui no canal, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aí gratuito, tá? Que eu tô distribuindo. Então vamos lá, nossa aula hoje vai estar dividida em 4 partes. A primeira parte é o que significa o valor do dinheiro no tempo, tá? Existe um efeito econômico que ele destrói o poder de compra do dinheiro se simplesmente a gente deixar o dinheiro lá onde ele tá, ou se a gente simplesmente botar embaixo do colchão e não fizer nada e deixar de investir esse dinheiro em alguma coisa. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse efeito, tá? A segunda parte, a gente vai falar como fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Você precisa entender que tipos de bens são aqueles bens que efetivamente fazem o seu dinheiro te gerar mais dinheiro e quais são os bens que estão simplesmente lá sugando sua renda e não te adiantam para nada dentro do teu crescimento financeiro, beleza? Terceira parte, a máquina milionária. A máquina milionária é a parte que todo mundo espera que eu fale aqui, né? Quem me segue aí tá querendo saber do mercado financeiro. E a gente vai falar do mercado financeiro, dos instrumentos de geração de riqueza que ele tem dentro do mercado financeiro para proporcionar essa melhoria e esse aumento de padrão de vida da gente. E por último, eu vou falar de o último, porém é um dos mais importantes. Eu vou falar do que realmente vai te diferenciar de um investidor comum para um investidor de sucesso. Ele vai te levar em um outro patamar, que seria a estratégia de investimento, tá? Então, dê um checkmate de mercado com a estratégia certa de investimento. Bacana. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Bacana, tá? Então, assim, peraí. Sei que todo mundo aqui já ouviu falar de inflação, né? Assim, quem é que aqui já nunca ouviu falar, a inflação tá comendo poder de dinheiro, a inflação tá detonando o dinheiro que a gente tem, etc. Mas eu quero saber aqui nos comentários, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários pra mim. Coloquem aí, por favor, nos comentários aí no Instagram ou no YouTube. Quem é que consegue entender o que é realmente a inflação e como ela surge. Eu quero que vocês comentem pra mim aí, tá? Vou esperar um pouquinho pra galera comentar. O Vitor tá colocando aí no Instagram o link pra live no YouTube, tá? É uma live que a gente tá falando sobre mercado financeiro e como você ter a fórmula do sucesso dentro do mercado financeiro, tá? Cadê a galera aqui no meu chat? Tô aguardando vocês me responderem, gente.
Perfeito, VRM Carlos. A inflação é justamente a perda desse nosso poder de compra, desse dinheiro que a gente tinha guardado lá, que estava parado, e que simplesmente a gente comprava uma coisa em tempos passados e agora a gente não consegue mais comprar aquela mesma coisa com essa mesma quantia de dinheiro. Então isso é a inflação. E eu vou explicar para vocês o seguinte. A inflação, ela é o aumento, né, desses preços de produtos e serviços que estão disponíveis no mercado, tá? Ela surge de uma crise de oferta e demanda. Quando você tem uma oferta muito grande de produtos, os preços das coisas, para elas conseguirem ser vendidas, os vendedores são obrigados a reduzir esses preços. E com isso a gente entra num ambiente deflacionário. Porém, quando você tem uma procura muito grande por produtos, o preço desses produtos tende a subir. Se você fosse um empresário e você estivesse tendo uma demanda muito grande dos seus produtos, até você conseguir cobrir essa demanda que você está tendo, essa quantidade de pessoas, até você conseguir... como eu vou dizer, até você conseguir entregar para todo mundo aquele produto que as pessoas estão procurando, você vai aumentar seus preços para você conseguir equilibrar essa curva aí de demanda e de oferta que a gente chama isso dentro da economia, tá? O grande problema é que, assim, combater essa inflação totalmente significaria você criar um ambiente de crise financeira, significaria você estabilizar os preços de forma que as empresas não iriam mais querer produzir aquele produto, porque para elas simplesmente não valeria a pena, e aí a gente estaria vivendo um caso como na Venezuela, que você iria nas prateleiras do mercado, etc., e vocês não encontrariam produtos para consumir. Então, você imagina, você ia no mercado e você não ia achar carne, você não ia achar arroz, porque a empresa que produz arroz, que produz carne, provavelmente ela estaria quebrada, porque ela também sofre os efeitos da inflação dentro dos insumos que ela compra aí no mercado externo, né? Então, ela também tem que reajustar os preços e assim vai, tá? E é assim, e de cara, se você deixar o seu dinheiro simplesmente parado, o que você pode comprar com ele hoje, você não conseguirá comprar no ano que vem. Hoje o nosso presidente, ele estava dando uma entrevista e ele falou uma frase que eu queria ver quem é que tá atento aqui no que a gente tá falando e que vai entender que isso é uma coisa que é praticamente impossível. Vou colocar aqui pra vocês. No YouTube ali eu tô compartilhando a tela, tá, galera? Se vocês quiserem ver aí a minha tela compartilhadazinha, vocês vão... O Vitor botou aí o link no YouTube. Então tá aqui a frase que o nosso presidente falou, tá? Peraí, aqui. Essa aqui, ó. Agora as coisas voltaram a melhorar. O salário vai voltar a subir. As empresas vão voltar a produzir. O povo vai voltar a comprar. As empresas vão voltar a vender. E esse país vai voltar a crescer. Aí ele falou porque o país não vai jogar fora o século XXI como ele jogou o século XX. O problema é que esse ciclo, existe um peso e um contrapeso. Então vamos lá. Se o salário vai subir, as pessoas vão consumir mais. Consequentemente, as empresas vão ter aquele choque que elas vão ter menos produtos no mercado com mais pessoas querendo comprar esses produtos. Então, consequentemente, o preço dos produtos vai aumentar, tá? O povo voltando a comprar faz com que o preço dos produtos voltem a aumentar. E aí, quando os produtos começarem a aumentar, esse salário que a princípio aumentou já não vai conseguir comprar aquilo que eles estavam comprando antes. Consequentemente, vai começar a sobrar produtos no mercado, as empresas vão parar, reduzir a produção e, consequentemente, o preço vai cair. Isso é um ciclo que a gente não tem como parar. É um ciclo econômico que acontece não só no Brasil, como em todo o mundo. E a gente viu que depois do Covid, né, que teve aquela queda drástica de produção e um monte de gente em casa sem renda para comprar, a gente viu que os efeitos de inflação da época do Covid persistem até hoje no mundo inteiro. Ontem saíram dados de inflação tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e a gente viu que o governo ainda está meio que tentando contornar aquilo que foi o Covid. É claro que a gente já evoluiu bastante, porém a gente ainda sofre um pouco com o que aconteceu lá no Covid, tá? Bacana. E aí, você, de cara, assim, quando você fala, cara, eu vou investir meu dinheiro. Beleza, você vai investir seu dinheiro. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, esse dinheiro tem que necessariamente refletir pelo menos a inflação, para que no futuro eu consiga comprar as mesmas coisas que eu compro com esse dinheiro que eu tenho aqui hoje guardado. Eu vou mostrar pra vocês aqui um site também, quem tá no Instagram e quiser entrar no YouTube consegue assistir minha tela, tá? Eu vou mostrar pra vocês um site aqui que é do IBGE, em que ele faz um cálculo acumulado da inflação, que eu peguei até um período de espaço bem curto, que é de 2022 até pra cá, tá? Então é um período bem curto de tempo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pá.
Beleza, então calculadora de IPCA. Você coloca aqui o mês inicial, eu coloquei dia 1º de... Desculpa, janeiro de 2022 e vou colocar agora até janeiro de 2024. Se eu fosse comprar algo que custasse 100 reais em janeiro de 2022, então a gente vai botar aqui, ó, 100 reais. Se eu fosse comprar essa mesma coisa no dia de hoje, eu precisaria ter na minha mão R$ 111,14. Então, a inflação acumulada do período de 2022 até agora, ela foi de 11,14%. Então, você perdeu 11,14% do seu dinheiro simplesmente por ter deixado ele parado. E aí a gente entra na questão de alguns instrumentos financeiros que às vezes nem remuneram a inflação. O mais conhecido que a gente tem aí é a poupança, né? Que as pessoas falam muito, que ele não consegue remunerar nem esse efeito da inflação, tá? Então, bora, vou fechar minha tela aqui de novo. Cadê? Vai cá. Galera, aproveitar aí que quem tá aí no Instagram, aproveita, já segue a gente lá no YouTube, já curte aí o nosso ao vivo, curte lá o nosso vídeo aí no YouTube também, compartilha aí com a galera, esse vídeo vai ficar gravado, vou deixar ele disponível durante uma semana pra quem não conseguiu assistir aí, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com alguém, vocês vão conseguir aí, a pessoa vai conseguir assistir dentro de uma semana, tá? E de modo geral, a inflação ela é ruim para quem consome, para quem tem o dinheiro, né? Porque se o dinheiro tá ali parado, ele vai perder o valor. Mas a inflação não é ruim para o produtor, né? Para quem tá produzindo o serviço, porque ele consegue manter um preço de acordo com os custos que ele tem de produção e ainda manter o lucro dele, porque o intuito de toda empresa é gerar um lucro para os seus acionistas e para os seus donos, né? E aí que entra essa maravilha de se investir em empresas. Porque quando você investe numa empresa, você de certa forma vai tendo essa atualização de inflação refletida nos preços da empresa. Então, consequentemente, o seu dinheiro, pelo menos, vai tendo aquela proteção contra a inflação. Então, o teu dinheiro ali vai rendendo, tanto que isso se reflete o quê? Na cotação das ações, isso reflete no aumento dos lucros das empresas. Então, assim, a empresa, ela em si, ela já tenta te proteger da inflação. Se alguma empresa não consegue se valorizar o suficiente, ou ela não consegue te pagar ou te retornar a valorização da inflação, essa empresa não é uma boa empresa, não é uma empresa para você ter no portfólio, a não ser que você seja um investidor ultra mega top, arrojado, e esteja prevendo coisas, especulando coisas para um futuro mais distante, tá? E aí, beleza, né? Agora, a gente vai desvendar um segredo que os ricos, milionários, eles guardam a 7 chaves, tá? E eles raramente compartilham esse segredo com qualquer pessoa. Eu tô falando de como alcançar a liberdade financeira em um menor espaço de tempo, tá? E o primeiro conceito que eu preciso que vocês entendam é o que é um ativo e o que é um passivo, tá? Fala pra mim aí nos comentários, tanto no Instagram, no YouTube aí, quem é que já leu Pai Rico, Pai Pobre aí? Porque isso é muito explorado dentro desse livro aí do Pai Rico, Pai Pobre. VRM Carlos, o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, ele é um indicador da inflação que o governo utiliza para ter uma métrica do que ele, da direção, Marcela, né? Da direção que ele vai levar na economia, né? Então, assim, se o governo precisa medir uma cesta de produtos ali mensalmente para ele ver qual foi a inflação, né, acumulada nesse período. E esse índice que ele utiliza para ter essa ideia, né, de quanto que variou o preço de uma coisa e de outra, é o IPCA. É uma cesta de produtos que ele vai lá, vai no mercado, confere o preço daquele mercado em um mês, confere o preço no outro, e ele vê qual foi a variação de preço que teve desse produto dentro do mercado, e ele compõe aí o IPCA, que é o que a gente vai tendo divulgado aí dentro das mídias, dentro desses sites aí do governo e de investimentos, beleza? Bacana. Agora comentem aí pra mim quem é que já leu Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico, gente, do mundo dos investimentos. Ótimo livro, né, Guto? Exatamente. Ritian, né? Ritian Rodrigues. O passivo é aquilo que você tem e não utiliza pra te gerar renda. É exatamente isso que é um passivo. Então, assim,
Muita gente, eu já gostei de ver aí todo mundo entendendo a diferença do ativo e passivo, tá? Mas é aquilo, ativo é um bem que você tenha e que te gera renda. Passivo pode ser qualquer coisa, pode ser bem, pode ser conta, pode ser empréstimo, pode ser o que for, que simplesmente não te gere uma renda, não te gere um retorno financeiro, tá? Então bora pros exemplos aí, né? Como tá aí no nosso slide, quem tá no YouTube tá conseguindo ver meus slides aqui, eu trouxe alguns exemplos, vou narrar pra vocês aqui no Instagram. Mas antes, já aproveita, já curte aí o vídeo, né? Que eu tô fazendo esse material aqui com muito carinho pra vocês. Então lá, o que são ativos? Se você tem um imóvel e esse imóvel é para aluguel, esse imóvel é um ativo, porque você vai estar recebendo a sua renda passiva de aluguel ali todo mês desse imóvel. Agora, se você tem um imóvel e você mora nesse imóvel, então, mesmo que seja um imóvel prazeroso, que você lutou a sua vida inteira para construir, ele é um passivo, porque ele te custa alguma coisa. Você precisa fazer um desembolso financeiro para poder usufruir dessa casa que você mora, tá? Agora, um negócio próprio. Se você é um empresário e você monta uma empresa, aquela empresa é um ativo seu, porque ela vai te gerar renda. Como eu falei, o intuito de toda empresa é gerar lucro para os acionistas e para os donos, né? Um passivo, por outro lado, um carro para uso pessoal. Se você não dirige, não é motorista de aplicativo, não faz entrega com seu carro, não, sei lá, não bota o carro para vender comida na rua, não usa o seu carro para o trabalho, para você adquirir uma renda, esse carro é um passivo. Agora, se você tem esse carro e você é um motorista de aplicativo, esse carro, na verdade, ele é um ativo, porque você utiliza desse carro como uma forma de você, conseguir gerar mais renda e mais riqueza para sua vida, tá? Então, esse é a diferença do ativo e passivo. Aí, por um lado, a gente tem os investimentos. Os investimentos são ativos. Por quê? Ou eles estão te dando aumento patrimonial, ou então eles estão te trazendo uma renda passiva mensal, o que é ótimo. Então, assim, ele também está aumentando a sua riqueza. Por outro lado, os empréstimos, você paga juros, ou seja, você está pagando por algo que não vai te gerar renda absolutamente nenhuma, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, Jennifer, quero começar agora, tô meio perdida, o que eu faço? A primeira coisa, sempre olhe aquilo que você tem, o bem que você vai comprar e vai olhar e vai falar, cara, isso vai me trazer mais dinheiro, isso vai me trazer mais renda, isso vai aumentar meu patrimônio? Vai, beleza, então isso é um ativo. Isso vai diminuir o meu patrimônio, isso vai me deixar estagnado, eu quero isso pra quê? Por quê? A fórmula do sucesso é essa que tá colocada aí pra vocês. O ativo sempre tem que ser maior do que o passivo. Você sempre tem que ter uma gordura financeira para que você possa cada vez mais multiplicar. Você não consegue fazer uma riqueza do zero, do absoluto zero. Você precisa de algo para multiplicar. E esse excesso de ativo é que vai fazer você multiplicar o seu patrimônio. Bacana? Voltamos aqui. A gente vai falar agora do mercado financeiro. A máquina milionária. Ela é a máquina que nunca para, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Então, vamos lá, né? O que é que a gente tem dentro do mercado financeiro? Peraí. Voltando aqui, galera, desculpa aí, me distrai um pouquinho. Agora que a gente já dominou a arte aí de distinguir, né, o que é ativo e passivo, que a gente já sabe que a gente tem que ter mais ativos do que passivos, a gente chegou a hora de levar o nosso jogo para um próximo patamar, tá? Que é justamente o mercado financeiro. E desses ativos, a gente vai falar de alguns que são especiais, tá? Que são capazes de multiplicar exponencialmente a nossa renda, o nosso dinheiro, tá? São os ativos negociados nas bolsas de valores. Então, esses ativos especiais, eu vou falar hoje de 4, tá? Primeiro são as ações. As ações são pequenos pedaços de uma empresa. São pequenos pedaços de uma empresa que te dão direito a ser dono de uma parte dessa empresa. Ela é muito utilizada para crescimento patrimonial. Então, assim, se você está numa fase de acumulação patrimonial, porque ontem, inclusive, na live, a gente falou, pra gente poder colher, a gente primeiro tem que plantar. Então, você que ainda é jovem, ainda não aposentou, ainda tá trabalhando, você, na verdade, agora não tem que se preocupar ainda em colher frutos dos seus investimentos. Você tem que se preocupar em acumular o máximo de capital. Então, por isso, a gente fala muito de reinvestimento e a gente fala que o momento certo de você começar a receber a renda, receber os dividendos, receber a renda passiva, não é agora, é no momento lá na frente, quando finalmente você tiver já um montante bem grande, tá? Então, até tem muita polêmica que a galera discute e fala
fala com relação aos dividendos, e é justamente essa polêmica que é a relação dos dividendos, tá? A gente tem também os fundos imobiliários, que eles são... Você compra cotas que te dão direito à participação dos lucros desses fundos imobiliários. Então, assim, quando você compra um fundo imobiliário, ele tem algumas regrinhas que, por lei, ele tem obrigação de distribuir 95% daquilo que ele apura dentro do semestre. Então, de cara, esses 95% que ele apura no semestre, ele vai ter que dividir para os cotistas, tá? Os fundos imobiliários, eles são muito bons para geração de renda passiva. Então, assim, eu entendo que tem pessoas que estão muito ávidas por gerar uma renda passiva agora, que precisam de uma renda passiva agora, e aí elas acabam indo mais para fundos imobiliários, porque eles pagam ali uma renda mensal frequente, né? Já as ações, nem sempre as empresas pagam dividendos, nem todas as empresas muito boas pagam dividendos, então isso acaba sendo um empecilho para quem precisa de renda passiva agora. Mas entenda exatamente o que eu falei. Se você é jovem, se você está trabalhando agora, se você está começando agora, cara, foque em crescer seu patrimônio. Deixe para receber renda passiva quando você tiver uma menor força de trabalho, você for se aposentar pelo INSS ou pelo seu trabalho, desculpa, por onde for que seja, e que você vai precisar de mais dinheiro, porque quando chega na velhice é a época que a gente mais gasta dinheiro. Então, assim, a gente precisa de uma renda um pouco maior, tá? Então, como eu falei, os fundos imobiliários são excelentes para obtenção de renda passiva, tá? Existem os fiagros, que tem as minhas ressalvas aí, o agronegócio anda apanhando muito ultimamente, e os fiagros aí estão correndo muitos riscos de calote, tá? Mas isso é intrínseco do próprio instrumento de investimento. Eu falei várias vezes aqui, quem já me acompanha no Instagram, no YouTube, eu já falei várias vezes o quanto era arriscado você investir em fiagro naquele momento, porque era um instrumento que ainda não se tinha muita experiência, o mercado ainda não tinha experiência, ele não tinha 3 anos ainda de mercado, agora que ele fez 3 anos de mercado, e a gente tá vendo aí que com esse problema climático que houve, o El Niño e etc., a produção agropecuária teve um baque muito grande e, consequentemente, as pessoas que pegaram dinheiro com esses fiagros não vão ter condições de pagar isso agora e vão ter que pagar depois, os fiagros não vão receber e os cotistas de fiagro podem acabar vendo seus rendimentos caindo bastante, tá? E tem também, por último, não menos importante, os ETFs. Os ETFs, eles são como se fosse uma carteira de investimentos pronta. Geralmente eles são baseados em um índice, tá? O índice Bovespa, o índice S&P, que é o índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e o Small 11, que é uma cesta de small caps que você pode investir também. Então, assim, você não ganha dividendos direto, porém, você ganha na valorização daquela cota, porque conforme as empresas pagam dividendo, você ganha na valorização daquela cota, também é uma fórmula de acumular patrimônio. Sendo que, quando você quiser gerar uma renda passiva, a forma que você vai ter que fazer é ir vendendo esses ETFs aos poucos e transformando isso em dinheiro para você, tá? E agora que a gente falou dos instrumentos de mercado financeiro que a gente tem, que é essa máquina exponencial de ganhos, a gente vai falar a respeito de uma coisa extremamente importante, tá, gente? O que você tem que fazer para o seu navio não afundar, para você não perder dinheiro na Bolsa de Valores. Vou compartilhar aqui minha telinha. O único jeito de você não perder dinheiro na Bolsa de Valores é ter uma estratégia, beleza? O conhecimento, ele é extremamente importante, tá? Mas eu preciso te contar que ele sozinho não vai fazer você mudar de vida. Porque o mercado, ele é volátil, ele é cíclico. E se você não tiver uma estratégia bem definida para os momentos de colapso do mercado, você vai acabar ficando sem saber o que fazer, ou pior, vendendo os investimentos no pior momento que você tem para vender esses investimentos, tá? Uma estratégia sólida, ela permite que você faça escolhas certeiras, escolhas bem informadas, não baseadas pela emoção. Porque nós, seres humanos, somos quase que praticamente geridos por emoção, né? Muito raro é uma pessoa extremamente racional. Então, assim, geralmente essa coisa de mexer com dinheiro, de perder dinheiro, de ganhar dinheiro, ansiedade, etc., ela faz a gente tomar as atitudes mais erradas dentro do mercado financeiro. E se você tiver uma estratégia, isso é uma forma de você se blindar dessas atitudes emocionais que você pode tomar, tá? Então você não vai se basear, com a sua estratégia, você não vai se basear nem em emoções e nem em palpites, tá? E além disso, o mercado financeiro é dinâmico, né? Uma boa estratégia, ela inclui planos para se adaptar à realidade aí desses diferentes cenários que o mercado financeiro vai apresentando pra gente aí ao longo do tempo, tá?
E uma boa estratégia também tem que contar com planos eficazes que ajudarão você a minimizar aí os seus prejuízos, as suas perdas, tá? Protegendo o seu capital em situações adversas. E hoje eu tenho um método meu próprio, né, de investimentos que eu construí durante toda essa minha caminhada dentro do mercado financeiro. E esse método, ele permite que eu consiga vários resultados excelentes, né? Eu vira e mexe, eu divulgo os meus resultados diários aí pra vocês. Às vezes eu divulgo os resultados de renda passiva que eu já recebo dentro da minha carteira de fundos imobiliários. Quem me acompanha aqui no Instagram vai conseguir ver isso com mais frequência. Esse método, ele permite que eu consiga esses resultados e mantenha a calma e a racionalidade em todos os momentos, tá? Ele possui uma diversificação inteligente, então assim, ele mostra a importância de diversificar não só a sua carteira, tá? Não apenas entre os diferentes ativos, mas também entre as várias estratégias de investimento. Para quem não sabe, eu tenho algumas estratégias de investimento, eu não tenho uma estratégia única e eu aplico essa estratégia em alguns quesitos ali da minha vida, tá? E eu agrego tudo isso dentro de um plano de ação, então eu sei exatamente que ação eu tenho que tomar se acontecer A, se acontecer o cenário B, se ele se concretizar o cenário C, eu sei exatamente que tipo de atitude eu tenho que tomar para conseguir contornar aquela situação e minimizar minhas perdas ou ainda maximizar os meus ganhos, tá? E isso vai garantir que você, que durante cada fase da sua jornada de investimento, que você consiga criar um plano para proteger os seus investimentos e se capitalizar aí nos momentos de oportunidade, beleza? Combinar, então, esse conhecimento bem profundo, bem aprofundado que a gente tem, que os livros, os cursos e etc. trazem pra gente, com uma estratégia bem elaborada, combinar esse conhecimento com uma estratégia bem elaborada é a chave para não apenas sobreviver no mercado, como também para prosperar no mercado financeiro. E esse método que eu utilizo, ele não só fortalece a sua base de conhecimento, porque todo método, tudo que eu explico, né, dentro dos meus grupos e etc., eu tento racionalizar, fazer você pensar com a cachola. Ontem a gente falou a respeito disso. Eu não tento dar uma coisa pronta, uma coisa mastigada, eu quero que você tenha o seu pensamento crítico daquilo que a gente está falando também. Então, você não só entende ali, você ganha o conhecimento, como também ele equipa você com as ferramentas necessárias para navegar com sucesso nas águas mais turbulentas, mesmo que as águas estejam mais turbulentas dentro do mercado financeiro. Galera, isso é o que eu tinha para falar da aula de hoje, tá? Amanhã a gente vai falar de sistemas de proteção patrimonial, porque aquilo não adianta a gente só acumular riqueza e chegar em um momento a gente simplesmente perder tudo aquilo que a gente tem. Eu vou responder aqui as perguntas, tá? Do YouTube aqui, rápido, do YouTube e do Instagram. Depois eu respondo pessoalmente, porque eu não consigo girar aqui, né? Eu tô tentando fazer uma live simultânea aí ao vivo. Mas vou responder a pergunta aí de todo mundo, tá? Então, assim, de cara aqui, eu vou só finalizar aqui o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então, é aquilo, né? A gente tem que ter não só conhecimento, mas a gente tem que ter uma estratégia bem definida. É isso que vai te diferenciar dentro do mercado financeiro. Como de praxe, eu fiz isso ontem e hoje eu vou fazer isso também. Eu vou postar agora, quando for 9 horas, eu vou postar um post novo, onde você vai ter acesso a uma planilha fundamentalista com todos os fundamentos de ações e fundos imobiliários para quem comentar a palavra-chave nesse post. 9 horas eu vou liberar, tá, galera? São 8h36, agora a gente vai acabar a live, eu já vou botar, vou subir ali esse post. E aí, se você comentar com a palavra-chave, que é a palavra do dia ser, a palavra SER, ser. Se você comentar esse post, que às 9 horas eu vou postar com a palavra ser, você vai receber uma planilha fundamentalista com dados de fundos imobiliários e de ações, beleza? E também tá concorrendo aí, se você participou das 3 lives, se você participar das 3 lives de ontem, de hoje e de amanhã, e se você colocar a palavra-chave nos 3 posts que eu tô fazendo sequencial, você vai concorrer também a uma consultoria de carteira turbo, né? Eu vou olhar os seus ativos, eu vou te dizer que pontos você pode melhorar, que pontos você tem que ter um pouco mais de atenção. Então, assim, é muito bacana. Eu garanto que esse serviço vai ser de grande ajuda para quem tá começando, para quem quer montar uma carteira ou para quem já tem sua carteira e tá em dúvida ali se um ativo é bom ou se um ativo é ruim. Então, 9 horas eu vou liberar o post lá, vai ser o último post do feed, ele vai estar fixado lá na bio. E aí vocês vão comentar com a palavra ser, bacana? Então tá, vou responder aqui as perguntas do YouTube. Luan do Grau, né? Para longo prazo,
né, e para aumentar o patrimônio, as ações são, sem sombra de dúvidas, a melhor escolha, tá? Porque as ações, elas te retornam um valor patrimonial muito maior. Então, assim, e como o foco de toda empresa é sempre o lucro, essa empresa vai estar tentando cada vez mais gerar lucro e reduzir custos. Então, assim, tentando, o foco da empresa é justamente isso. O fundo imobiliário, como ele tem que dividir 95% de tudo que ele apura Como ele tem que dividir 95% de tudo que ele apura com os cotistas, ele acaba não tendo muito capital para conseguir aumentar ali os seus bens, né? Aumentar os ativos que ele tem e gerar ainda mais dinheiro, tá? Então, sem sombra de dúvidas, acumulação de patrimônio, longo prazo, ações. Fundo imobiliário é para quem precisa de uma renda passiva, tá? Bacana, galera. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço muito e amanhã a gente vai falar sobre proteção patrimonial. Espero vocês aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Até amanhã.